para... Amém. Aleluia. Bom dia para todos. Você está feliz de estar aqui? Amém. Eu queria que você ficasse de pé. Vou tomar um tempo desse momento que vamos ter para ministrar. Eu queria que você orasse por alguém que não fosse o casal. Ora por alguém que está perto de você. Abençoa a vida dela como líder. Vamos orar uns pelos outros. Vou separar os casais agora. Obrigado, Pai. Ore brasse kitilidimicandre, broma naganastiquias. Orca tlafris celereberemenekirilidiandres. Ore ambramana shakatalarambranasticiris. Zgidlevrimiki cantrebrestequiris. Obrigado, Pai, pela vida de cada pessoa. Tá bom. Obrigado porque o Senhor tem nos levantado nesses dias e nos preparado para avançarmos nas coisas que estão diante de nós. Oh, te reconhecemos, te bendizemos, te engrandecemos. Hore abraste kitilirimiandres. Shakantrabramastikie. Morgiliribriminikiriliriandres. Nos rendemos debaixo da tua potente mão, Pai. Eis-nos aqui. Oh, halavascatlefreste que tremereganemeneshikitiris. Urgidi brites te que te fliriminikiteralarandres te kiris. Oriambra managana nasti kitilirikitikitikilirebremenes te kiris. Obrigado, Pai. Te damos graças. Reconhecemos que até aqui nos ajudou o Senhor. Mas vamos prosseguir, vamos avançar. Obrigado pela visão celestial nos nossos olhos. Aleluia. Amém. Amém. Obrigado, Pai. Aleluia. Diga comigo, eu vou avançar. Aleluia. Dá um bom dia quem está aí perto de você. Diga, é bom estarmos juntos. Graças a Deus. Quem já terminou pode ir sentando. Aleluia. Bom dia para todos. Que tempo tão precioso Deus nos reservou. Você pode ir sentando. De estarmos juntos aqui. Eu sei que cada um de nós tem experimentado um crescimento pela nossa própria busca, dedicação, mas existe também um crescimento que é coletivo, um crescimento que é para que nós, como corpo, possamos avançar nas coisas que Deus tem preparado para nós. Amém? Final de 2016 para 2017, eu fui movido por um tempo, devido a alguns eventos firmes na verdade, ao acampamento em Campina Grande, e algumas ministrações, a estudar sobre a eclésia, sobre a igreja do Senhor. E como eu fui enriquecido por isso. A Bíblia fala tantas coisas sobre a igreja, ou tantas figuras que o próprio Deus usou de uma forma inspirada, para comunicar a razão pelo qual Deus nos deu um ministério. Sabe, Deus não te deu um ministério para você criar um reino. Todo ministério que Deus dá a um homem, a uma mulher, é para servir ao corpo. Você está sendo estabelecido e chamado para servir ao corpo de Cristo.
para abençoar vidas, para edificar vidas, para transformar a mentalidade de pessoas e comunicar uma visão celestial. E eu me recordo que naquela época em que eu estava mergulhado nisso, e de vez em quando eu ainda volto lá e continuo ruminando, porque Deus vai nos dando assuntos e a gente para por um tempo, depois volta para ruminar aquilo, e o entendimento daquelas coisas vai crescendo, de tantos aspectos que Deus mostrou na própria palavra. Somos o corpo, somos noiva, somos lavoura, somos um grande rebanho, somos um edifício. São tantas figuras. A igreja é uma grande escola, a igreja é comparada com um exército, a igreja é comparada com a família, e aí vamos descobrindo na Bíblia tantas coisas que Deus comparou para falar do contexto da igreja, e cada um tem uma ênfase. E eu queria destacar duas coisas aqui que Paulo, pelo Espírito de Deus, falou sobre a grande família e que nós somos como um grande exército. Sabe, no exército, o soldado, ele é trabalhado para ele executar tarefas. E na família nós temos aquela acolhida no sentido de estarmos experimentando a paternidade de Deus. O bom é que essas coisas se misturam. Certa vez Jesus disse: sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Como é que essas coisas se mesclam? Deixa eu te dizer, pelo Espírito de Deus, essas coisas, elas se unem e elas não se atrapalham. E aí eu queria tocar um pouquinho em algo que Paulo comunica a Timóteo. E eu estou aqui com um grupo, como é que eu posso dizer, seleto. Um grupo que está sendo amadurecido para assumir responsabilidades cada vez mais intensas. E o bom é que esse amadurecimento não é no carbureto. Deus vai trabalhando em nossas vidas ao longo do tempo. Não existe maturidade sem processos. Vou dizer de novo, não existe maturidade sem processos. Eu nasci de novo em 1990. Em 96 a 99 eu tive entendimento de chamada ao ministério. E ao longo desses anos eu tenho sido amadurecido. Amadurecimento como um cristão é uma coisa. Amadurecimento no ministério é outra largada. É muito importante para o ministério ter o amadurecimento na vida espiritual. Ele é muito importante, mas daqui eu vou começar também do zero, mesmo que eu já seja maduro espiritualmente. Eu recordo que lá nos anos de 99, quando me veio o entendimento de algumas responsabilidades no ministério, eu comecei a ser despertado no sentido de buscar continuamente essa maturidade. Em Efésios 4 diz que os dons são estabelecidos para amadurecer o corpo. E eu desejei e desejo essa maturidade. Mais ou menos agora eu estou completando uns 20 e poucos anos de ministério, vou dizer assim, intenso. Semanalmente, diariamente, aquela coisa intensa. E eu olho hoje para trás e olho com um olhar diferente. A maturidade é uma coisa que ela vai sendo estabelecida na sua vida. E eu quero ler com você esse texto de 2 Timóteo no capítulo 2, e daqui nós vamos tirar algumas preciosidades. Você está aberto nessa manhã? O bom é que pela manhã, quando a gente acorda, a nossa mente está como aquele papelzinho branco, né? Você tomou um bom café, relaxou, descansou, e você vai poder escrever, né? Não só no papel, mas nas tábuas do seu coração, algumas verdades que vão nos sustentar, amém? 2 Timóteo capítulo 2, verso 1. Vamos sentir o coração de Paulo conversando com Timóteo, através dessas letras numa carta. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado
de Cristo Jesus. Fala comigo, bom soldado de Cristo Jesus. Eu declaro que eu não estou diante apenas de soldados, mas de bons soldados. E Paulo, como alguém mais maduro, puxando Timóteo para a maturidade, ele estava convocando Timóteo. E eu vou abrir aqui um parêntese e viajar um pouquinho para o que a gente pensou, meditou ontem à noite. Quando Isaías teve aquela visão de Deus, quando ele foi tocado com a santidade, com o fogo do altar de Deus, o Senhor perguntou para ele: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E a resposta dele foi: eis-me aqui, envia-me a mim. Numa outra forma, Paulo estava também tentando capturar o coração de Timóteo. Ele vem com exortações. Nós estávamos cantando aqui sobre medos, que os medos não vão nos dominar. Paulo disse para Timóteo: olha, Deus não te deu espírito de medo, nem de covardia, mas de amor, de poder e de moderação. Paulo estava esticando Timóteo para uma maturidade, e ele convocou aqui Timóteo, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado, verso 4, em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então Paulo estava comunicando a Timóteo sobre esse coração para o serviço, o coração para a obra de Deus. Eu não sei se você já teve contato com um livro chamado Paternidade Espiritual, da editora Graça. Esse livro ele foi de um aluno do Rema, bem antigo, faz um bom tempo que foi traduzido. E eu gosto desse livro porque ele fala de um outro aspecto da vida de Paulo, com 4 ilustres que ele cuidou, guardou a vida deles: Timóteo, Onésimo, Tito e Filemon. Paulo alcançou igrejas, alcançou multidões, mas Paulo pegou um pouco do modelo de Jesus. Jesus alcançou multidões, mas trabalhou de uma forma muito específica na vida daqueles 4. Por quê? Quando você alcança multidões, ao mesmo tempo Deus vai levantar líderes para cuidar dessas multidões. Eu imagino que se você está aqui, é porque de uma certa forma você exerce uma influência para discipular pessoas, para transmitir uma visão celestial da parte de Deus para a vida de pessoas, de maneira que elas sejam estabelecidas no plano e na vontade de Deus. E o que nós vemos aqui? Paulo trabalhando na vida de Timóteo. E como eu te disse, esse trabalho, ele não é um dia de reunião que vai mudando a nossa rota. É uma constância, é uma associação. Jesus preparou 12 discípulos por 3 anos e meio, e eu vou te dizer, na hora que ele partiu, eles não estavam prontos. No entanto, as sementes que ele depositou fez se levantar um exército de discípulos que pôde dar continuidade à obra do Senhor. Eu creio, eu não sei, talvez o que Deus tem colocado para a sua vida daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, mas talvez você ainda não entenda. Eu tenho estudado um pouquinho sobre essa influência da vida de Paulo na vida de Timóteo. E há um momento que Paulo ele vai trabalhar na vida de Timóteo. Ele disse: olha, Timóteo, eu tenho percebido coisas que Deus preparou para você na eternidade. Sabe que é possível alguém ter percepções sobre a nossa vida que nem nós mesmos enxergamos? E Paulo disse: eu tenho orado por você. As orações de Paulo para estabelecer Timóteo, de maneira que ele se levantasse como um líder, eram de uma força tão grande, gente, que quando ele diz aqui, nós acabamos de ler: o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros.
Paulo, ele entendia essa transmissão geracional. Se você voltar nas cartas de Paulo para Timóteo, ele vai dizer: a fé que habitou em tua avó, na tua mãe Eunice, agora habita em ti. Sabe, fé é uma coisa que é transmitida, é uma coisa que é comunicada. Esse temor a Deus, esse amor a Deus. Agora, Deus também precisa de líderes. Talvez você nem entendia o plano de Deus para a sua vida. Às vezes a gente nem percebe, por isso que Deus levanta outras pessoas para nos influenciar. Uma das coisas que eu mais vi na vida do pastor Bud era aquela influência que havia na vida de Samuel, o profeta. Samuel tinha uma percepção pelo Espírito de Deus na vida de outras pessoas, por exemplo, de Saul, de Davi. Ele tinha uma escola de profetas. Ele chegava perto daquelas pessoas e vinha um discernimento do plano de Deus para aquelas pessoas que nem mesmo elas sabiam. Sabe, eu quero te dizer que você está debaixo de uma atmosfera que vai te fazer entrar mais profundo nas coisas que Deus preparou para você. Tanto coletivamente, porque Deus tem um lugar para convivermos com pessoas, como individualmente, do que você vai executar. Há uma unção, há uma tarefa, há algo que vai ficar cada vez mais, deixa eu usar a palavra certa, encaixado com você como uma luva numa mão. Você não vai se sentir desconfortável. Você vai dizer: eu nasci para isso. Eu existo para isso. Eu sou assim porque Deus me criou dessa forma, exatamente para encaixar nisso, como uma mão na luva. Agora, a nossa vida, ela é pautada de ajustes temporários. Deus vai nos ajustando. Quando eu olho essas duas cartas de Paulo para Timóteo, parecia que ele estava numa crise, num banzo, né? Começou a dar uma olhada para o natural, para as circunstâncias e se desligou um pouquinho. Mas lá vinha aquela voz, onde a paternidade de Deus era transmitida ao coração de Timóteo, porque Paulo se permitiu como instrumento de comunicar aquilo que Deus tinha preparado para a vida dele. E quando parecia que ele estava desfalecendo, aquelas palavras o levantavam. Eu declaro que na sua jornada vão vir as pressões, mas eu declaro que nunca te faltará aquela palavra que te sustenta. Aquele acrescentar da visão celestial, que cada vez mais, mesmo que por fora você não esteja vendo nada acontecer, por dentro você vai dizer: eu sei porque eu sei. O Senhor tem me mostrado. A sua palavra e a sua vontade vai se cumprir na minha vida. Às vezes vamos ter períodos de atravessar desertos, e a única coisa que nos sustenta é uma palavra de Deus. Mas não precisa outra coisa, ela vai nos sustentar. Está me vindo algo aqui para te dizer: não crie artifícios. Eu declaro que você não vai cair na cilada que veio sobre a vida de Abraão e Sara. Enquanto a promessa não se cumpria, inventaram uma situação a qual nasceu um Ismael. Eu declaro que você não vai dar à luz a Ismaéis. Eu declaro que você vai ficar firme. E quando chegar a estação, o tempo de coisas acontecerem, nascerem, você vai ver os milagres se manifestando. Não põe o carro na frente dos bois. Esses dias estávamos conversando, eu e um irmão, um ministro do Senhor, sobre pessoas que têm sido levadas pela influência do espírito que seduziu o filho pródigo.
de que achava de que não precisava mais do seu pai. Mas depois voltou arrependido. Era melhor que ele nunca tivesse saído debaixo da influência da sua da paternidade do seu pai, da sua família. Mas ele foi seduzido. Ah, aquela história só foi do filho pródigo. Deixa eu te dizer, existem vozes sedutoras. Mas eu declaro que você vai ficar mais conectado com a voz de Deus do que vozes sedutoras. Nós vamos ter brevemente, certamente esse ano, mais um livro do Rick Renner. Eu creio que foi um dos primeiros livros dele. Conversei bastante tempo com o Simon sobre a necessidade de termos esse livro em português. Espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Eu não ia falar nisso, mas estou falando, me veio, vou transmitir. E às vezes a gente pensa que quem só é suscetível a cair no engano são bebês e crianças espirituais. Mas deixa eu te dizer, Satanás quando vem, ele vem no nível que estamos. Quando ele veio na vida de Adão e Eva no jardim do Éden, ele veio para dar uma cacetada no sentido de derrubar a vida daquele casal. Veio no nível que eles estavam. E seduziu Eva e depois Adão foi levado. Com Jesus, ele veio no nível que Jesus estava. Porém, Jesus estava mais forte no Espírito e debaixo da influência do Espírito de Deus venceu. Quinta-feira, vindo para cá, eu estava ministrando lá em Garanhuns. E eu fiz um apelo, acho que umas 6, 8 pessoas, 7 pessoas vieram para frente. E quando terminou o culto, uma jovem chegou perto de mim, com umas 2 senhoras, e ela disse, aquela senhora disse, ela está com medo de você. Aí eu digo, com medo? Como assim? E aí eu cheguei perto dela, e uma coisa mesmo, fechando a boca dela, e eu comecei a lidar com aquela influência. Eu digo, em nome de Jesus, toda a influência que está sobre a vida dela pare. E aí ela conseguiu falar. Aí eu disse, o que é? Ela disse, eu estava ouvindo uma voz, dizendo que o que você estava falando era mentira, não era verdade. Aí você diz, mas ela estava fraca, ela estava... Deixa eu te dizer, existem vozes querendo enganar, no nível que nós estamos. Mas eu declaro que você não vai sair de debaixo da influência do Espírito da verdade. Por isso Paulo se levantou como um protetor sobre a vida de Timóteo. Você lembra que em Mateus, no capítulo 16 e 18, quando Jesus lida com Pedro, e diz, sobre esta pedra, revelação, edificarei a minha igreja. Ele recebeu algo da parte de Deus, mas em poucos minutos ele foi seduzido por uma voz enganadora. Mais na frente, Jesus conversa com Pedro e diz, olha Pedro, Satanás quis te penhorar, mas eu orei por ti. Você já percebeu que foi a oração de Jesus que recolocou a vida de Pedro para que ele continuasse a cumprir os planos que Deus tinha preparado para ele? Paulo estava orando por Timóteo para que ele não se perdesse dentro dos propósitos divinos. Ele estava ajudando Timóteo a se estabelecer, a ficar firme dentro das coisas que Deus preparou para ele. Irmãos, a maturidade é uma coisa que nós devemos buscar.
Como é que eu sei que eu alcancei essa maturidade? Ou que eu comecei a entrar nela? Quando os meus passos estão bem firmes. Quando eu já não oscilo. Quando as circunstâncias já não mudam o meu humor, a minha constância, já não afetam a minha firmeza. Paulo disse: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Mesmo por fora tempestades, dificuldades, por dentro, um nível de domínio próprio que o sustentava. Ele estava esticando Timóteo. Olha para alguém perto de você e diga assim: Deus está nos esticando. Diga assim: Deus está nos preparando para coisas maiores. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Paulo estava dizendo, em outras palavras: não, Timóteo, não fui eu quem te arregimentou, foi o Senhor. É um sentimento de prestação de contas a Ele, ao Senhor, de fidelidade, de ser um bom soldado, de ter uma diligência estabelecida. Se você conversar com um militar como o próprio Eliseu, se você conversar com outros, você vai ver que a mentalidade de um militar é diferente de um civil, porque ele tem um senso de proteção da pátria, do território, do QG, do quartel, do povo mais elevado. Ele é treinado para proteger vidas. Deixa eu te dizer, ser líder é ser treinado para proteger aqueles que Deus colocou nas suas mãos. Por isso que Jesus alcançava multidões, mas ele passava um tempo muito exclusivo com os discípulos, porque ele apenas não distribuía tarefas, mas ele compartilhava o seu próprio coração, no sentido de cuidar das vidas, no sentido de construir neles uma mentalidade da obra como um todo. Eu sei que numa reunião como essas nós temos os dons ministeriais de uma forma diferente, né? Dentro dos 5 dons, e até mesmo no mesmo dom ministerial tem aspectos diferentes. Nós temos pastores aqui e a forma de atuar, de ser, o foco do seu ministério é diferente um do outro, porque existe mesmo essas variações. E assim por diante em cada um dos outros chamados: profetas, evangelista, pastor, mestre, apóstolo. Cada um tem uma ênfase. Mas quando a gente vê esse sentimento que Paulo transmite para Timóteo, de ser um bom soldado, é porque estava preparando ele para ter esse zelo pela obra e pelo povo dele. Quando eu vejo os dons ministeriais, certamente você já viu esse exemplo: o mestre, o pequeno dedo aqui, o pastor, o evangelista, o profeta e o apóstolo. Nós vamos ver que cada um deles tem uma ênfase. O mestre é a palavra, o pastor é a ovelha, o evangelista é o perdido, o profeta é a vontade de Deus e o apóstolo é a obra. Numa certa medida, Paulo, como um apóstolo aos gentios, estava transmitindo um sentimento de levantar pessoas, e Timóteo era uma delas, para ser um guardião da obra do Senhor. Talvez você diz: mas o que eu estou cuidando é um departamento. Deixa eu te dizer, antes de Deus levantar Davi para pastorear a nação, ele pastoreava ovelhas. Sabe que Deus está te
vigiando como você se comporta com o pouco que você tem? Eu vou dizer de novo. Deus está observando a fidelidade, a atitude, o coração, o nível de honra com o que você está fazendo com um pouco. Porque a partir daí é que Ele vai colocar e acelerar coisas para as quais você vai assumir no futuro. Às vezes a gente fica mais ligado no que fazemos, porém Deus está mais ligado em como fazemos. Será que temos sido bons soldados? Será que nós estamos com aquela disciplina, aquela diligência? Talvez você diga, mas a igreja é esse exército todo? Não, não vai ser um exército absolutamente. Mas nós temos que ter a atitude como se fossem soldados bem treinados. Me dá um amém. Amém. Quando é que eu estou começando a ficar bom? Quando não são mais necessárias as correções, os pequenos ajustes. Ah, mas eu não gosto dos ajustes. Você já pensou que os ajustes e as correções fazem parte do processo de Deus para você ficar melhor? Ah, eu não gosto de ser corrigido. É a sua carne que não gosta. Você pode ver um texto comigo? Vamos lá. Salmo 141. Aleluia. Quantos amam o Senhor nessa manhã aqui? Amém. O que diz o Salmo 141? É um salmo de Davi. Vamos ver. Ó Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir. Ouve a minha voz quando a ti clamar, suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Põe, ó Senhor, um guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar com coisas más, com aqueles que praticam a iniquidade. Não coma eu das suas iguarias. Olha o verso 5. Fira-me o justo, será isso sinal de bondade. Repreenda-me, será um excelente óleo sobre a minha cabeça, que não o rejeitará. Olha o que ele está dizendo no verso 5. Fira-me o justo, repreenda-me, e será como excelente óleo sobre a minha cabeça, que não o rejeitará. A maturidade nos leva a aceitar correções como óleo na cabeça, porque vai me fazer melhor. A maturidade vai nos levar a receber instruções, a amar a correção e entender que isso é como um óleo perfumado na minha cabeça, que vai me fazer melhor. A qual Deus vai me usar de uma forma mais livre. Há um outro salmo que diz: o Deus que por mim tudo executa. A Bíblia diz em Hebreus no capítulo 5 que Jesus, ele aprendeu a obedecer e envolveu alguns sofrimentos.
Existe um lugar na correção que é sofrimento para a carne, mas para o coração, que está ajustado com o Senhor, vai ser como bom perfume, como óleo. Isso vai te tornar melhor. Isso vai fazer com que, como diz lá em Eclesiastes no capítulo 8, a sabedoria reluza no seu rosto. Vai ser notório que você apenas não sabe sobre Deus, mas você tem estado com Ele. É muito diferente saber sobre Deus e ter estado com Ele. E carregar a presença, essa atmosfera de que você já foi transformado, de que você está se conformando a Cristo, de que estamos nos identificando com aquilo que Paulo disse: não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu me lembro meus dias de adolescência, de infância, de adolescência, e meu pai com os amigos dele falava de uma pessoa, de um jovem que dava muito trabalho, e meu pai dizia: quando chegar no exército vai se aprumar. Era uma esperança de reajustar a vida de pessoas, de maneira que elas, eu lembro que meu pai dizia, vai se tornar um homem. Às vezes a gente quer fugir, que é o caminho mais confortável. Mas talvez vão ser esses ajustes de disciplina a porta para você entrar na maturidade e assumir coisas que Deus tem para você. Eu amo a visão do Rema, eu amo a escola de ministros, e eu sei o que isso pode sacudir e fazer na vida de um homem, de uma mulher. Mas presta atenção, tem gente que fez o Rema e quer que coisas que vão acontecer em 5, 10 anos aconteçam em 3 meses. Não quer passar pelos processos de amadurecimento. E quebram a cara. Está tão claro dentro de mim. Vão vir vozes sedutoras, mas resista. Vozes que querem nos levar a uma independência. Mas é uma independência que abre a porta para sofrimentos. Eu fico maravilhado com o que a Bíblia relata sobre Josué e Caleb. Neles havia um espírito diferente. Mas você já parou para pensar que foi por causa do relatório de 10 que uma nação passou 40 anos no deserto? Quando ouvimos a voz estranha, nós comprometemos períodos que não voltam mais. Eu ouvi uma frase que diz que é melhor perder dinheiro do que perder tempo. Porque perder dinheiro pode vir por um outro caminho de repente, mas tempo nunca mais volta. A imaturidade tem sido uma ladra na vida de muitas pessoas, mas eu declaro a gente passando desse lugar de imaturidade e começando a entrar nesse lugar de maturidade. E entender cada estação de Deus em nossas vidas. Irmão Reagan diz num dos seus livros que é melhor estar um pouco mais lento em obedecer a Deus do que ser atrevido demais, porque se eu desembesto e vou em frente sem ouvir a voz de Deus, eu vou me perder.
Mas se eu estiver um pouco mais lento, Deus pode me arrastar. Houve um tempo da minha vida que eu percebi Deus me arrastando, me puxando. Eu lembro um período de 3 anos que Deus lidou comigo e Ele teve que ir me empurrando. Houve um dia que eu tive uma visão aberta e eu me senti como no canto da parede. Aí não tinha mais jeito. Literalmente. E eu comecei a dar passos. Eu sei que estão acontecendo ajustes aqui. E presta atenção. Esses ajustes são tão importantes. Eu vi algumas pessoas, não sei bem quem era. Você vai experimentar. Esse casal aqui. Fica de pé. Vocês dois. Vocês vão experimentar o guiar de Deus tão exato nesses próximos 5, 6, 7 anos. Como aquela estrela que guiou os magos para Jesus. O Senhor está dizendo: eu estou preparando vocês. Tem horas que vocês não entendem nada, mas Ele está dizendo: vai tudo bem. Coisas estão sendo edificadas e construídas. Os fundamentos parecem ser demorados, mas é porque aquilo que vai ser construído precisa de um bom fundamento. Só levanta tuas mãos. Há uma graça do Senhor vindo sobre eles. Sejam cheios. Estende as mãos para ele, irmãos. Eu não sei quem é esse casal, mas há algo acontecendo. Há algo acontecendo. Você pode orar um pouquinho no Espírito Santo? O Senhor está falando contigo, mulher. Hoje, o medo está sendo rompido. Porque eu não tenho te dado espírito de medo, mas uma intrepidez, que não é da tua personalidade, mas é do meu espírito, se moverá em você. Recebe variedades de línguas. Há uma nova assistência do Espírito Santo. Há uma nova assistência do Espírito Santo caindo sobre eles e caindo sobre todos. Todo mundo começa a falar sobre língua, em outras línguas. Isso. Organavasket livri makananash tikiririm rombrenegenestikis. Vrumba na machara carandrelelestikiris. Zudili faramanaka trifremikitrendres. Durgilini mindere varanagana chikitris. Como bons soldados. Como bons soldados. Como bons soldados. Vocês podem sentar. Vou tocar só um.
Levanta as tuas mãos. Uma das orações de Paulo, Filipenses, Colossenses, era que viesse um transbordar do conhecimento da vontade do Senhor. Começa falando em outras línguas. Salmo 23, o meu cálice transborda. Eu declaro que não te faltará clareza para você saber o tempo e o modo de cada coisa. Ora um pouco mais intenso. Eu sei que você é mais ousado do que isso. Aos que estão conduzindo o rebanho de Deus, aos líderes, os pastores, deixa eu te dizer, o Senhor vai te dar uma sensibilidade ainda maior do que a que você tem. Você já parou para pensar que para onde você vai no Espírito, pessoas irão? E eu declaro que você vai afetar de uma forma saudável as pessoas. Ah, Senhor, mas meu ministério é com crianças. Mas as crianças para o Senhor são importantes. Você está afetando elas espiritualmente. Deixa eu te dizer, eu comecei a ser afetado espiritualmente por causa de professoras e professores na sala de crianças. Um enchimento está vindo. Mais do Espírito Santo. Mais. Seja cheio do Espírito Santo agora. Porque não é por força nem violência, é pelo meu Espírito. Pastoreando pelo Espírito, tocando vidas pelo Espírito, fazendo a obra do Senhor pelo Espírito, se movendo no Espírito, falando pelo Espírito, orando no Espírito, fluindo no Espírito. O Salmo 29 diz que a voz do Senhor é poderosa, despede chamas de fogo, faz o deserto ter rios, ou seja, rompimentos. Eu declaro rompimentos ministeriais, eu declaro desertos ficando para trás, e as águas do Espírito fluindo. Ativações. Só levanta tuas mãos. Existem ativações acontecendo. Ele está dizendo: eu vou te levar a um novo nível. Agindo eu, quem impedirá? Não é você. É o meu Espírito em ti. Você é apenas um canal, diz o Senhor. E me reconhecerão
saberão que sou eu. Por isso minha mão, como a mão do oleiro, tem trabalhado em ti. Porque estou te dando a forma que pensei acerca de ti mesmo. Obrigado, Pai. Te damos graça, Senhor. Você pode agradecer a Ele da forma que você quiser. Agradece em português, em outras línguas. Obrigado, Senhor. A sua bondade nos toca nessa manhã.